Como havia essa efervescência político-cultural, a gente sempre terminava o dia indo jantar em algum lugar. Tá? E aí, nas conversas de janta, apareceu a ideia de montar o TUSP. Vamos montar o TUSP, vamos montar um grupo de teatro. Aí, quando estava lá na filosofia, um dia uma amiga minha, que eu conheci logo nos primeiros dias, então o pessoal da USP está querendo fazer um grupo de teatro, tal, não sei o quê, e estão lendo umas peças, estão não sei o quê. Eu já levantei as anteninhas e falei, legal. Eu estava tentando me lembrar quem é que me convidou para ir para o Festival de Arcozelo, do Pascoal Carlos Magno. E aí foi um bando de gente daqui, que provavelmente já estava pensando em fazer o TUSP, porque foi o André, foi o Moacir, enfim, foi um monte de gente daqui, e a gente foi para o Festival de Arcozelo. Lá eu comecei a ouvir falar do TUSP, comecei a ouvir as pessoas que estavam com a gente falando, não, então vamos fazer um grupo, então vamos fazer um grupo de teatro dos universitários de São Paulo e não sei o quê. Como o TUSP, quando nasceu, já nasceu com a ideia de fazer um centro cultural e não um teatro, né? Nós então alugamos uma casa que era na rua Doc Lobo, um casarão velho na Doc Lobo, que estava num preço muito bom, e fizemos lá um centro cultural. Então tinha cursos, tinha simpósios, a gente trazia pessoal do Rio de Janeiro para fazer palestra. Chegaram a fazer isso? Então? Muito. O Roberto Schwartz era um dos que mais participava dessas atividades. Aí vinha a Anatole Rosenfeld, vinha aquela mulher, aquela crítica do Rio de Janeiro, como é que ela chama? Antiga. Eleodora, Bárbara Eleodora. Então a gente fazia cursos, teatro, cinema, filosofia. Assistindo Anatole Rosenfeld falando para Paulo José, Dina Sfati, Miriam Muniz, entende? Era muito interessante a gente assistir, mas daí haviam, evidentemente, aqueles pequenos seminários, que daí para discutir as linhas de teatro e tal. Eu me lembro, comprava os livros, lia. E aí eu me lembro das reuniões que nós tínhamos todos lá no ateliê do Sérgio Ferro, que também era um aliado desse grupo. E aí me lembro também, com muita clareza, dessas nossas idas, quer dizer, dessa compreensão política, de como isso expandiu, isso semeou politicamente nas nossas compreensões da vida, na abordagem do que estava rolando em 68. Um pouco antes de 64, até o AI-5, até o fim de 68, foi um período de radicalização. Então, as pessoas que se radicalizavam sentiam muita insatisfação em relação à política de esquerda anterior e tinham a ideia de que iam fazer alguma coisa mais radical e com mais perspectiva. E, esteticamente, havia uma coisa muito curiosa, que era o sentimento de que o Arena era ótimo, mas não era radical, não chegava onde tinha que chegar. E o Oficina também era muito interessante, mas ia para um lado muito discutível. Quer dizer, havia um vago sentimento de que era preciso dar um passo diferente do Arena e diferente do Oficina. E esse passo ficava vagamente sob o comando do Brecht, que era uma espécie de superego distante, torcendo o nariz para tudo que todo mundo fazia, né? Bom, então começamos a ler Brecht, aí todo mundo lendo Brecht. Aí resolvemos montar uma peça curta, que era A Exceção e a Regra. E aí o Paulo José, que nessa ocasião trabalhava também no Teatro de Arena, foi convidado e convencido a dirigir o espetáculo, né? Então ele dirigiu o espetáculo e foi muito legal, porque foi um espetáculo que a gente não apresentou em teatro, mas a gente fazia aquela coisa de levar para sindicatos e para o interior e para a porta de fábrica, tal, né? Era bem militante, né?
Não, era uma estrutura de andaime e que tinha uma lona que cobria o fundo e o piso, vinha até o piso. Então, tudo se passava ali, inclusive as projeções, tinha muita projeção de slide que fazia dentro disso aí. Então era o deserto, era ao mesmo tempo a área de projeção e a iluminação toda ficava nessa estrutura. Tudo isso a gente montava no lugar que ia, em qualquer lugar, não precisava ser num teatro. Puxava as tomadas e estava lá, a luz, estava tudo ali. E tinha um piano em cena, porque a música era cantada, tocada no piano e cantada, fazendo parte da cena, não era uma música de fundo. E levava um piano nas apresentações? Arrumava um piano. Às vezes não tinha, a gente põe uma gravação, mas quando isso acontecia não ficava tão bom. O bom era ter mesmo. Nós tínhamos um pianista, que era um rapaz da FAO também, que era um bom pianista. E aí quem adaptou a música para nós foi o Kotzela, Damiano Kotzela. Para mim a experiência da Versão em Regra foi muito fascinante. Inclusive era um espetáculo fácil de fazer, né? Você fazia... Eu não fazia nada, papel nenhum, só montava, desmontava. A Exceção e a Regra, numa certa altura, foi encenada no Sindicato dos Trabalhadores de Perus. Em Perus houve uma greve que não acabava nunca, porque o proprietário ficou devendo dinheiro para os trabalhadores acamparam lá e ficaram lá atormentando para ver se ele pagava. Então, a esquerda ia lá catar militantes e fazer experimentos estéticos, né? Então, fomos lá fazer uma montagem da Exceção e a Regra, e vocês lembram que a peça é sobre o caráter de classe da justiça, né? Então, estavam lá os trabalhadores, fizemos a encenação e depois se abriu para o debate, né? Então, os atores, cheios de dedos, né? Tentando insinuar para ver se os trabalhadores entendiam e para não forçar a mão, para ser persuasivos, de que mal ou bem, talvez a justiça não fosse inteiramente imparcial e não sei o quê. Daí, de repente, levanta a mão lá um trabalhador e fala: você está querendo dizer para a gente que a justiça é de classe? Tenha paciência, nós somos carecas de saber. Então, era um espetáculo minimalista, assim, mas muito sofisticado, né? Isso talvez tenha sido o problema dele, porque, na verdade, ele não cumpriu a função que ele queria, que era discutir política com o público, né? Porque todas as apresentações terminavam com um debate. O tema era muito... Eu, inclusive, tenho uma opinião que o Brecht não escreveu aquilo para ensinar ninguém nada, escreveu para sensibilizar as pessoas de coisas que as pessoas já sabiam, né? Que era o que acontecia sempre nos debates, mas isso tudo a gente já sabe. E nesse momento nós rediscutimos a nossa política cultural, vamos dizer assim. A cultura de massa estava ali, não podia ser esquecido, o teatro não podia ficar confinado mais ao palco italiano. A nossa reflexão levou no seguinte caminho: nós temos que atingir o nosso público. E não adianta atingir aqueles que já estão convencidos da nossa posição, nós temos que conquistar os outros. E os outros estão submetidos a um bombardeio de uma cultura de massa que não é na nossa posição. Então nós temos que atacar por aí. E aí, de novo, por coincidência, apareceu o Brecht, numa peça que não tem nada de brechtiana, que é a Suicídio da Senhora Carrara, mas vamos dizer assim, uma peça grosseira do ponto de vista da... Né? O Flávio até depois criticou um dia, numa entrevista, essa coisa de que era uma peça muito simples, tal, mas foi de propósito, o objetivo era esse mesmo, era algo que atacasse... O objetivo era assim, o tema é que atacar o público no fígado dele. Não adianta atacar só na cabeça, não adianta apresentar uma obra sofisticada, artisticamente sofisticada, para um público que precisa se mobilizar, precisa tirar ele... aquele editorial da tua parte vai falar nesse assunto, precisa arrancar ele da cadeira, ele não pode ficar na cadeira aplaudindo. Ele precisa fazer outras coisas. Teve alguma publicação que foi feita, A parte, né? A parte, né, que tinha
Tinha coisas da produção do TUSP na época. Porque foi o seguinte, a revista chamava-se A Parte. E a gente escrevia A, minúsculo, P, grande, A-R-T-E, pequeno. Então, podia ler assim, a parte, eu peço a parte, né? Ou seja, eu quero falar, né? Depois tinha a parte com uma parte, né? Que a gente estava localizado e que a gente defendia aquela posição. Depois a arte, né? Porque era uma revista de arte, né? Embora fosse mais de teatro, cinema, era uma revista de arte, né? Então tinha todo esse jogo assim, né? Quando a Polícia Federal viu aquilo, falou, isso aqui deve ser da AP, da AP, o Grupo Ação Popular, né? Grupo Político Ação Popular. E a gente justamente era contrário à AP, né? E depois a gente não era neocatólico, né? O Paulo foi convidado para fazer O Padre e a Moça. E foi um drama. Nossa, ele, inclusive, ficou super dividido, porque tudo que ele queria na vida, imagina, era fazer O Padre e a Moça com o Joaquim Pedro, e que, aliás, fez maravilhosamente bem. O Paulo é um ator incrível, mas ele não queria largar a gente. Foi duro para ele. E nós sabíamos que iam ficar sem pai e sem mãe, né? Nessa altura, a gente já estava próximo, bem próximo do Boal, já estávamos próximos do Zé Celso, e os meninos da FAO tinham sido alunos do Flávio, então eles conheciam bem o Flávio, né? Então, além de conhecer o Flávio como cenógrafo espetacular que ele era, eles também conheciam como professor e como... E o Flávio realmente... Flávio era uma figura luminosa. E aí, quando o Paulo sai, eu não sei nem se foi sugestão do Paulo, pode ter sido sugestão do Paulo de convidar o Flávio. O Flávio assumiu um pouco como sucessor, como o Paulo ia embora, o Flávio veio. Tinha uma pessoa importante para nós nesse momento, que ela dava treinamento de interpretação para nós, que era a Muniz, a Miriam Muniz. E até que um dia ela falou, eu não dou para essa história de diretora, eu vou chamar o Flávio, que é meu amigo, e ele vai ser melhor para vocês. E foi a Miriam que trouxe o Flávio, né? E foi mais ou menos no segundo semestre ou para o final de 67 que se começou a montagem dos fuzis, né? Que foi uma montagem assim de ensaio o verão inteiro. A gente ensaiou janeiro, fevereiro, praticamente todos os dias. Os ensaios eram na casa do André Gouveia, né? E a gente praticamente ocupou a casa, assim, eles tinham um porão, uma área legal, não é bem um porão, mas é um nível abaixo, assim, uma sala e tal, em que a gente fazia esses ensaios. Mas, e o que eu me lembro de como foi brotando a encenação e a montagem, né, da peça,
a gente começou lendo a peça, tem uma vaga ideia assim que era algum apartamento de alguém na Rua Maranhão, algum lugar assim, e o Flávio Império começou a imaginar o que seria o cenário, né? E foi brotando na cabeça dele, da leitura do texto, foi brotando na cabeça dele assim o que seria o cenário, o que ele acabou sendo, né? Aquele tablado inclinado, com os sacos de areia no fundo para fazer a coisa de trincheira e tal, uma coisa bem esquemática, mas muito forte, né? Eu acho que tinha as duas coisas. Tinha uma hora em que todo mundo falava, em que todo mundo dava opinião, dava palpite. E depois tinha uma hora em que ele se impunha, né? Porque ele era mais velho do que a gente, ele era professor e tal, né? E ao mesmo tempo ele era muito mais experiente, etc, né? Então ele dizia, não, agora é o seguinte, nós vamos fazer assim. E aí a gente fazia daquele jeito, entendeu? Desde o início eram com ele, o André Gouveia era muito ativo, o André Gouveia é um rapaz muito inteligente, sempre viveu também, tinha uma vivência desse mundo de teatro, de literatura. Então, era realmente, não era só o Flávio, o chefe, vamos dizer. Todo mundo participava de uma maneira muito igual. Era um prazer muito grande trabalhar com o Flávio, porque era um entusiasmo muito grande. Ele pesquisava um tecido, daí ele fazia uma maquete de uma pecinha, ia no marceneiro, discutia com o marceneiro, tem que fazer isso, e ele tinha um domínio total da concepção do espaço todo, não só do palco, mas também de onde a peça ocorria, do espaço que continha o espetáculo mesmo. Então ele cuidava se tinha uma luz que vinha de um lugar, como é que o público ia entrar, o deslocamento dos artistas, dos atores. Cada espaço tinha uma solução, né? E tinha algumas coisas da peça, como a cruz, que ele queria decorar, e ele, deixa que depois eu faço, e a gente ficava vendo o que será que vai acontecer daí. Aí um dia ele foi na 25 de março e trouxe um monte de brinquedinhos, cacarecos e coisas, e nós ficamos vendo aquilo, bobos, né? A gente vê ele trabalhando, era uma coisa assim muito, muito intensa, eu nunca mais esqueci. O Flávio me pediu para escrever coisas que atualizassem os fuzis da Teresa Carrár, né? Então eu escrevi uma introduçãozinha, que era uma montagem de notícias de jornal sobre o Vietnã, que era o começo da peça. Depois eu introduzi um discurso incrível do general Franco, na época eu estava lendo Histórias da Revolução Espanhola, e do Hugh Thomas, não sei se vocês conhecem, é uma historiona da Revolução Espanhola, onde transcrevem o discurso da vitória do general Franco, né? Onde o Franco diz, com a maior modéstia, este é o momento culminante da história do mundo, o momento em que ele massacrou os republicanos. Então eu pus isso dentro da peça, quer dizer, naquelas emissões radiofônicas que estão na peça, eu fiz uma discussão lá do Franco, para irritar a família a família Carrár, né? E depois, outro ponto que acho que foi a minha coisa mais ousada nesses discursos, eu escrevi um discurso defendendo a virgindade das nossas meninas. E eu fiz uma coisa razoavelmente escandalosa, né? E que, enfim, que fez o seu reboliço. Porque naquele de 68, a liberação sexual ainda estava se esboçando, né? Ainda não era um fato tranquilo, né? Então eu fiz um discurso mais escandaloso que eu pude, botando na boca dos franquistas a defesa da virgindade, né? Uma leitura que foi muito, assim, foi bastante trabalhada, que foi aquela do Peter Weiss, Interrogatório do Peter Weiss, que a gente inclusive queria montar, a gente teve a intenção de montar, depois desistiu.
Mas usamos muito isso do SUSIS posteriormente, né? As coisas do que tinha no interrogatório, que era trazer dados de documentário para dentro do espetáculo, né? Que o interrogatório tem muito isso, de trazer dados sobre indústria química, que fazia gases para matar os judeus, aquela coisa toda. Depois nós usamos isso com o Vietnã, aquela coisa do napalm, lá do coisa, vem muito dessa concepção do... Nasceu daí a ideia, na verdade, do interrogatório. Então, a ideia era que o público entrasse já no espetáculo começado, e o espetáculo estava começado com o som do texto sobre o napalm. Então, a ideia era essa mesmo, que o espectador entrava ouvindo aquilo, não sabia do que se tratava, né? Mas como demorava, ele aos poucos ia percebendo. A ideia era essa mesmo, a ideia era de que eles estavam entrando em um lugar onde as coisas já estavam acontecendo, não ia começar nada ali. É que tudo em 68 era muito, né? Era tudo demais, porque na medida que a gente fazia... Nós estreamos a peça, acho que 2 dias depois da morte do Edson, entendeu? Então foi muito... e era tudo assim, né? Porque tinha a morte do Edson, na outra coisa já era a passeata dos 100 mil, já, sabe? Estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? A morte desse secundarista foi uma repressão gigantesca, uma manifestação contra a ditadura, né? Aí imediatamente foi aquela comoção e tal, e o Flávio falou, vamos botar a camisa do cara. E a gente regalava os olhos, vamos embora. Era um fuzil com a camisa pendurada. Com a morte, com a data da morte dele. E essa coisa dos slides? Você falou que então, você participou ativamente disso, na escolha do que era projetado. Como foi isso? Você lembra o que era projetado? Eram alguns signos, ele trabalhava muito com signos, pegava as passeatas, um determinado elemento, por exemplo, tinha uma tourada. Isso eu lembro que tinha um touro que era morto. Em seguida, essa carne ia virar uma salsicha. Ele estava criticando todo o processo da indústria de trabalhar com a natureza e toda a sociedade de consumo. Então, tinha alguns elementos visuais que reforçavam o texto, colocando numa situação mais contemporânea. 2 momentos importantes que a música representava na peça, que um dos momentos era o auge da descoberta da morte do filho dela e aquela coisa toda, e foi aí que entrou a Carmina Burana e casou de uma maneira muito boa. Ninguém conhecia essa música naquela época, né? Então ela encaixou muito bem. E um outro momento também foi a cena do padre, aonde a música era jazz, sugerido pelo próprio Flávio. Então, tinha um diálogo muito intenso da linguagem musical com os acontecimentos intensos da peça, né? As decisões dos papéis era a coisa mais maluca do mundo, porque eu não era atriz, nunca imaginei que eu ia subir num palco, nunca imaginei. E a Miriam Muniz começou a fazer laboratório com a gente. E aí todo mundo fazia. E aí ela me deu um texto do Garcia Lorca, de alguma daquelas mães desesperadas do Garcia Lorca lá para fazer. E aí ela gostou muito, e ela falou assim para mim, Beth, você conseguiu uma coisa fantástica, você conseguiu tremer esse musculinho. E aí a Miriam falou pro Flávio, que achava que eu devia fazer a história Carrara. E aí tinha a Rose. E aí como é que faz? A Rose já estava fazendo. A Rose já tinha sido escolhida. Já tinha sido escolhida. E aí a Miriam disse, não, mas eu acho que a Beth pode ser uma outra senhora Carrara. E aí a gente resolveu que o papel ia ser dividido pelas duas.
A Rose foi uma senhora Carrara completamente diferente da minha, completamente, porque a Rose é toda emoção, né? E eu realmente tive que usar a cabeça, porque eu não era atriz, então era uma coisa muito, muito mais cerebral, muito mais, enfim, nós éramos, o espetáculo era outro, as pessoas viam uma e outra e diziam, são 2 espetáculos. E o Flávio adorava, né? Porque ele não montou um, ele montou 2. Eu sei que eu vejo assim, como essa peça era original do ponto de vista de linguagem, porque, como eu te falei, ela misturava o cinema e ela ainda citava uma série de quadros clássicos do ponto de vista assim, da cultura visual, e tinha essa beleza dessas senhoras Carrara da plateia, essa reprodução, essa multiplicação daquela senhora Carrara, que todo mundo ficava encantado no final da peça, quando vinha aquele e várias senhoras Carrara andando pela plateia no meio da audiência. Era uma maravilha aquilo. Elas vinham com matracas? Então começava aquela percussão no meio do público, e elas também vestidas, assim como se fosse uma encarnação da senhora Carrara. Esse coro, aliás, é uma das coisas que o Flávio inventou e que no início, né, teve muita gente que foi totalmente contra. O Sérgio Ferro, o Roberto Schwartz achavam que era anti-Brecht, porque o Brecht era uma coisa racional, fria, tinha que ser uma discussão do problema da Teresa, né, da questão de você se tomar partido ou não tomar partido, né, de você ficar neutro, o que significa ficar neutro dentro de um conflito. Bom, e o Flávio diz, bom, aí fica uma chatice, ninguém vai aguentar, então nós vamos fazer uma... Né, e aí ele fazia o seguinte, quer dizer, chegava no fim, ele botava... Primeiro, ele punha Carmina Burana. Então vinha a toda no teatro, entendeu? As pessoas levavam aquele susto, via aquela mulherada toda. E a figura era estranha, porque usava uma meia máscara aqui, que era preta com dourado, a gente tinha um vestido que era xadrez de preto com azul, bem escuro, né? E por cima uma coisa preta que parecia uma burca, entende? Quer dizer, não era burca no sentido que não tapava, mas era longo, preto assim, né? Não tem nenhuma foto, né? O figurino era maravilhoso, as máscaras eram incríveis e ele fez com a mão. O coro usava máscara? Usava máscara. Era uma Mater Dolorosa. Elas usavam uma máscara com lágrima. E eu me lembro do Flávio colocando a lágrima nas máscaras. Porque a gente ficava no fundo, né, do teatro, sentadinhas, assim, né? E quando dava a música, descia aquelas 10 mulheres com essa máscara, com essa coisa, e começavam a andar pela plateia, né, repetindo o texto da Teresa, falando junto com a Teresa. E aí depois vinha, né, o filho morto, né, que aí então virava uma Pietà, e aí entrava Procol Harum, também a toda. White Shade of Pale, que era também super, então eram 2 choques emocionais, assim, né? E aquele visual e tudo, a gente levava um incenso. Quando a gente entrava com aquela, como que chama? Aquela coisa que... Matracas, e o incenso. Então, você imagina. Aí depois a gente deixava isso e ia pegar as armas, né? Quer dizer, os fuzis.
aqueles anos 64, 68, foi para as mulheres, foi uma liberação muito incrível, muito grande. Eu sou uma moça nascida em classe média, com todos aqueles padrões tradicionais de educação. Muitas das pessoas envolvidas no TUSP e na Maria Antônia lá, eram do mesmo padrão de vida, e a gente encontra uma espécie de grande liberação. Então você sai da casa do seu pai, que era uma pessoa até muito aberto, até uma classe média muito aberta, mas você vai para um meio onde você aprende uma porção de coisa, e aquilo ali é uma luz. Aquilo faz você ver o mundo diferente. Eu não fui muito envolvida vamos dizer, não militei desde o início em nenhum movimento que havia já. Agora você vai me perguntar se eram todos de um determinado grupo político? Não éramos. Alguns a gente até sabia, outros a gente nem sabia. Era realmente um grupo de amigos e pessoas e conhecidos, não só amigos, conhecidos também. Era grupo de militantes, A gente militava em primeiro lugar no Grêmio, né? Na entidade estudantil da faculdade. Em segundo nível, na UE, a União Estadual dos Estudantes. E depois na UNE, essa era a nossa ligação primeira. E dentro dessa militância, as pessoas se agrupavam de acordo com tendências políticas. Né? Além da peça desempenhar esse papel, nós discutíamos isso entre nós, com os amigos do TUSP ou não, né? A gente estava vivendo isso. Acho que não teve uma associação clara com a luta armada. Pode ser que eu não tivesse percebido, né? Eu convivi com a Yara Yavelberg lá no TUSP, né? Saí para jantar com ela, lembro de ir jantar com ela num restaurante ali na Rua Augusta. Tal. Eu tinha a menor ideia do envolvimento dela, né? No caso dos fuzis, havia necessidade conceitual de determinada, porque assim, a mãe Carrari estava sendo disputada pelos conservadores e pelos republicanos. No momento em que o filho dela é morto, ela toma a decisão de entregar os fuzis para o cunhado, irmão, não lembro qual é a relação familiar deles, irmão. E ela, então, ao fazer isso, ela pega os fuzis e vai embora para a luta. Então, a ideia era justamente levar esse ato para dentro da plateia. Então, as mães Carraro, que tinham as outras mães, aquele coro, elas exatamente eram as senhoras Carraro que se reproduziam na plateia, encontravam fuzis embaixo, porque o fuzil estava escondido embaixo das cadeiras dos espectadores. Só que essa cena final demorava uns 15, 20 minutos, era uma coisa bem longa, assim, bem cheia de... É o momento em que a senhora Carraro vai embora, né? E ela abandona o teatro, ela é a primeira que vai embora, e os outros vão saindo. É isso, quer dizer, a senhora Carraro vai embora com o irmão e levando os fuzis e deixa o morto lá nas mãos da igreja. E aí o bispo vem o padre, ele é paramentado, eu não lembro quem que vem, deve ser as mulheres que vêm. Vem e paramentam ele com aquela batina de borracha e ouro, umas rendas douradas e tal. E com a cena da Mater Dolorosa no fundo, que é a Nossa Senhora com Cristo deitado, né? Aquela Mater Dolorosa famosa da pintura renascentista, né? Então, na verdade, é isso. A ideia é que o espetáculo entrega para o público a tradição. Vocês fiquem aí com a missa, porque nós vamos fazer guerra. É essa um pouco a ideia. Cool.
ida para Nancy foi praticamente um ano depois, quase um ano depois da gente ter feito a peça no Rio, né? Então, o grupo tinha dado uma desarticulada. Nesse meio tempo, o André, por exemplo, tinha se exilado e tinha havido gente perseguida, presa, solta, tal, mas foi já depois do AI-5, né? Na montagem da peça, eu acho que teve que fazer adaptações, porque não dá para levar aquele cenário todo e tal. Mas assim mesmo a gente fez com um cenário parecido. O espetáculo de Nancy, não sei se alguém contou para vocês, mas para mim, ficou no meu ouvido. O espetáculo terminou com o público inteiro aos berros. Tinha um grito de guerra de 68 em Nancy, né, na França, que era "Ce n'est qu'un début, continuons le combat". Não, isso aqui é só o começo, né? Vamos continuar o combate. E o espetáculo terminou com a plateia inteira gritando isso e a gente chorando, né? Foi muito emocionante. Mas aí já, imagina, de Gaulle renunciou quando nós estávamos lá. Mas conta isso que você me contou fora da gravação. A ideia, na França, o discurso inspirado no Franco, foi feito... É assim, o discurso é de um general franquista fascista. Nenhum de nós achava que o de Gaulle era fascista, não se tratava disso. Mas o francês sugeriu que, se era para motivar um público francês, a melhor coisa era imitar o de Gaulle, entendeu? Então o discurso é do general fascista, mas com a entonação de voz do de Gaulle, entendeu? Na verdade, foi um jogo para o público, porque se fosse só um general espanhol, aquele general espanhol é fascista, era preciso trazer o problema para o espectador francês. Tá? E eles entenderam, ficou muito claro para eles isso, né? Daí a reação. Daí a reação, exatamente. A reação veio daí. Que no fim termina numa festa no bar, né? Quer dizer, apesar de que aquela festa no bar tinha todo dia, viu? Né? Je sais que nombre d'entre vous diront que je suis fasciste. Mais si le fascisme signifie la fin des grèves, la fin du désordre, la fin de la désagrégation du concept sacré de la famille, la fin des abus contre la propriété, eh bien, je déclare en toute âme et conscience que je suis fasciste. Fasciste par amour de l'Espagne, en ce moment où le fascisme assume le pouvoir, nous gravissons les points culminants de l'histoire du monde. E para nós, e depois eu conversei um pouco com o Flávio sobre isso, era um pouco uma despedida, sabe? A gente sabia que era o fim. A gente sabia que depois daquilo acabou. Então a gente foi um pouco se despedir mesmo. Era uma despedida. Então ninguém tinha a pretensão de virar profissional de teatro, ninguém tinha a pretensão de, na verdade,
sei lá, acho que a pretensão da gente naquele momento era sobreviver. Se a gente sobrevivesse, já era um ganho enorme. Você sabe que eu me lembro de uma música que tinha na Exceção e a Regra, assim, de vez em quando eu canto assim, sozinho essa música e tal, né, que nem sempre eu consigo lembrar de toda a letra, aí eu acabo conseguindo lembrar a letra. E qual é né? essa música? Na verdade, o TUSP, eu resumo assim, foi um cometa. Passa, brilha e desaparece rapidinho. Nós vamos relatar a vocês a história de uma viagem, um explorador e 2 explorados são os viajantes. Observem muito atentamente dessa gente o comportamento. Vejam que é estranhável, embora não estranho, incompreensível, embora de regra. Observem com desconfiança, mesmo o menor dos atos, aparentemente simples. Verifiquem se ele é necessário, sobretudo se for costumeiro. Não achem, por favor, natural o que se faça diariamente, que nada seja assim natural neste tempo de confusão. Música